Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tony Ventura e eu estou trazendo mais um programa da Ingram Micro, Tecnologicamente Falando, o seu mais novo programa favorito de tecnologia. E esse episódio é oferecido pela Microsoft. Senhoras e senhores, estamos aqui hoje com mais um programa do Tecnologicamente Falando. E hoje vamos falar com o Head de Marketing, Wellington, da empresa Ingram Micro, a maior empresa do mundo de distribuição de tecnologia. Só isso. E ele é especialista em neuromarketing. Wellington, muito prazer. Prazer, Tony. Tudo bom com você? Tudo bem. Esse assunto que você é especialista me interessa muito conhecer mais, que é o neuromarketing. Primeira vez que eu ouvi falar sobre neurociência, obviamente de forma muito superficial, foi quando eu tinha uns 16 anos de idade. E aquele negócio do olho, né? Que quando você olha para a esquerda, você tá lembrando de alguma coisa, olha para a direita, tá mentindo, não lembro como é que era, mas era muito interessante entender aquilo e olhar as pessoas, olhar o comportamento das pessoas, sabe? Mas eu nunca entendi se era 100% das vezes que, por exemplo, a pessoa olhava para a esquerda e estava lembrando de alguma coisa, ou eram algumas vezes apenas. Eu tenho um monte de pergunta para te fazer, vai ser muito bacana o nosso papo. Eu queria entender primeiro o que é o neuromarketing, ou melhor, o que é neurociência? Eu acho que assim, muita gente acaba, talvez, banalizando um pouco o termo de neurociência e neuromarketing, né? Eu sou especialista em neuromarketing, né, em neurociência do consumo e de marcas, né? Cada um tem o seu objetivo. A neurociência também estuda muito o cérebro humano. O que eu costumo explicar nos cursos, nos treinamentos e até nas campanhas de marketing é como que a gente consegue fazer com que o cérebro humano ele responda de forma não deliberativa a um impulso de marketing. Então, isso que é o neuromarketing, né? Você passar uma informação e de forma não deliberativa, ou seja, de forma não consciente, que a pessoa responda a um impulso de marketing. Se você chega nesse objetivo, você alcançou o seu ápice do neuromarketing, né? Eu vou te perguntar uma coisa polêmica, mas que é uma curiosidade minha, né? Que pelo que eu entendi o que você falou agora, você explicou que era convencer, pelo que eu entendi, tá? Desculpa, se eu estiver errado, você me corrija. Convencer de uma forma... você convencer a pessoa de fazer algo que naturalmente ela talvez não fizesse. É mais ou menos isso que você explicou, ou não? Só para eu entender. Não, na verdade é o seguinte, você consegue, é claro, induzir as pessoas a gostarem de algo, mas é claro que aquilo já está dentro dela, está enraizado. Imagina o seguinte, vamos pensar em behavioral marketing, em comportamento, né, no consumo de compra. Imagina que você tem pessoas que elas compraram iPhone 5, iPhone 7, iPhone 12, algum iPhone, né? E aí você começa a pesquisar que esse tipo de impulso, quando você manda, pensando no e-commerce, tá? Você só comprou um iPhone 12 e agora você vai mandar um outro produto para ela, um produto similar, vai passar um Samsung 20, né? Toda vez que você manda esse impacto, você começa a ver também comportamentos de grupo. Normalmente, comportamentos de grupo, eles acabam reverberando num comportamento único. Às vezes você tem pessoas de uma mesma região, de uma mesma faixa etária, que têm os mesmos hábitos de consumo, que elas vão tomar as mesmas decisões. Isso não é uma verdade absoluta, isso não vai acontecer em todos os momentos, mas isso vai acontecer. Então isso você consegue criar gatilhos, né? E aí você está entrando em neuromarketing, gatilhos mentais, triggers, que você acaba determinando a próxima compra, ou então a primeira compra, né? Até mesmo pelo esse estudo de grupo que você tem. Mas a gente já está dentro dela, esses gatilhos. O que eu não entendo é se a pessoa naturalmente ela vai na internet ou vai numa loja, ela não fosse comprar aquilo naturalmente. Você não acha que o momento de convencer a pessoa, porque a pessoa tem um conhecimento, que se você estimular aquele gatilho, ela vai comprar algo, não seria uma coisa talvez discutível eticamente? Talvez você convencer a pessoa de fazer algo que naturalmente ela não faria, ou você está apenas acendendo
uma luz que está dentro dela que ela já iria comprar se ela... Como que é isso? Porque é um pouco complicado de... Eu acho que é bem isso que você falou. Eu sou da opinião que você acende uma luz na cabeça da pessoa e você gera um impulso de compra. Muitas vezes ela não precisa daquilo, né? E isso sim é um impulso de compra. Mas esse é o nosso papel enquanto pessoas de marketing, de publicidade e tudo mais. Eu te faço uma pergunta. Qual é o limite para o disparo de e-mail marketing? 10 e-mails? 11 e-mails? 12 e-mails? Boa pergunta, é verdade. Imagina, não tem um limite, mas existe um fator, talvez, ético. Cada um tem o seu limite, cada um tem a sua régua interna para isso. Tem algo que chama ZMOT, né? Que é o Zero Moment of Truth, que é o momento crucial da sua compra. Quando você pensa nisso, sempre tem uma história por trás. Ninguém vai comprar um apartamento por causa de um impacto que ele teve na internet, por causa de um impacto. Não, ele teve vários impactos. E às vezes a compra, ela não é somente um fator financeiro. Ela tem um fator, e agora vamos falar de neurociência. Você visitou aquele prédio, que você quer aquele apartamento, que é lindo, maravilhoso. Quando você chegou na portaria daquele prédio, você sentiu um cheiro de laranjeira, que é o cheiro que você tinha no sítio lá da sua avó. Isso remeteu à sua infância. Então esse é um primeiro gatilho. É claro que 95% dos nossos gatilhos são visuais, mas tem aquele gatilho que vem através de um aroma, né? Imagina o seguinte, quando você escuta a música do Plantão da Globo, automaticamente o seu cérebro já está falando, olha, algo deu muito errado. Quando eu escuto a música do Fantástico, automaticamente meu cérebro fala, amanhã é segunda. Cuidado, vai com calma. O seu corpo já começa a ficar mais preguiçoso, né? Nossa senhora, amanhã... Então, assim, tem vários gatilhos que a gente vai atrelando. Então, isso eu tô falando de gatilhos, né, tem do paladar também, né? Para você ter a noção do quanto que isso é importante, você tem uma moto, uma Harley Davidson. O barulho da Harley, ela é patenteado. Por quê? Ele é único. Não sabia disso. Barulho da Harley é patenteado. Patenteado. Ninguém pode ter aquele mesmo barulho, porque remete a Harley Davidson. E a gente pode entrar numa outra seara, que é quando você pensa em adrenalina, a primeira marca de bebida que vem à sua mente é Red Bull. Exatamente. Fantástico. Agora, você sabe que eu faço palestra e eu percebi que alguns palestrantes que conhecem sobre neurociência, eles fazem uma coisa muito interessante. Eles contam história e remetem aos sentidos da pessoa nessa história. Imagina você andando na praia, naquela areia fofa, com sol de 8 horas da manhã batendo em você, e você toma aquele suco geladinho de tangerina, o sabor vindo, e a pessoa começa a sentir aquilo também. Quem é mais visual, sente o mais visual, quem é mais auditivo sente o que ele está falando, né, e vai sentindo aquilo, e às vezes até a pessoa começa a se emocionar com as palavras da pessoa, porque está sentindo aquilo mesmo. É muito bacana, eu nunca testei isso em minhas palestras, mas eu já vi acontecendo isso, e isso é neurociência, né? Isso mesmo. E a gente não pode confundir, tem gente que acaba confundindo, né? Behavioral marketing com neuromarketing. Quando a gente fala de behavioral marketing, a gente está falando realmente de um algoritmo que ele, através dele mesmo, ele aprende reações, comportamentos humanos e depois ele faz um gatilho. É claro que esse gatilho vai estar convencionado a algum tipo de ação no seu cérebro. Mas quando a gente fala de neuromarketing, imagina que não existe um botão único para compra, algo que vai acessar o cérebro de uma pessoa e vai falar, compra esse livro. São várias áreas no nosso cérebro que acabam fazendo com que a gente tenha esse impulso de compra. Então, uma campanha, imagina que hoje não, há quase 5 anos, 6 anos, a Nielsen tem um laboratório onde você consegue pegar uma propaganda e, através de ferramentas de neurociência, né, por exemplo, um imaginamento cerebral, você consegue pegar partes do seu cérebro que foram atingidas por mais emoção ou por mais concentração,
ou por mais motivação. E aí você começa a ver, peraí, eu estou vendendo um produto que a pessoa está se concentrando muito para entender. E a mensagem está errada. Porque ela está perdendo muito tempo se concentrando naquilo. Interessante. Né? Agora, se eu estou vendendo um produto que ativou um lado do cérebro que tem maior emoção, e esse meu produto ele é convencionado a isso, então essa minha propaganda está indo por um bom caminho. Então você tem várias coisas, por exemplo, tem ferramentas para esse tipo de estudo, quando você entra no mercado e você tem uma série de gôndolas, e aí você coloca um óculos que vai fazer o tracking da sua retina. Eu vi isso. Para saber onde você está olhando. Então, assim, a posição que eu vou colocar o meu produto é no meio, ou não, é na parte superior. Ou não, vou colocar um banner, né, no footer aqui da minha gôndola, para que tenha acesso. Então, tudo isso é estudado. O mercado, o supermercado, saber onde cobra mais também, né? Só, se você colocar no meio, eu vou cobrar mais de você, mas porque tem os dados aqui mostrando que as pessoas olham mais. Exatamente. Fantástico. Eu tenho uma pergunta, dá para fazer o contrário? Se tem esses gatilhos para a pessoa ficar com vontade de comprar, vontade de fazer alguma coisa, dá para fazer o contrário? Se eu tenho muitos brasileiros, têm filhos e alguns querem muito comprar uma coisa e os pais às vezes não podem ou não querem comprar aquilo. Tem como fazer o reverso? Usar o neuromarketing para o filho não comprar algo? Dá. Dá? Pior que dá. Tem uma campanha... Nunca ninguém te perguntou isso, né, Então já... Não, mas dá. Nunca ninguém perguntou, mas dá para fazer. E é até interessante, por exemplo, se você pensa que você vai fazer uma campanha de conscientização para que as pessoas não bebam, né? O que você tem que mostrar para elas? Às vezes você precisa ser um pouco trágico, mostrar qual é o resultado final daquilo, isso acaba gerando uma certa, não ruptura, mas um certo trauma naquela pessoa, então ela vai falar, não farei mais, né? Tem um caso que teve um grande êxito, que foi esse de Se Beber Não Dirija. Pegaram um artista, filmaram esse artista saindo do carro sempre bêbado, né? E aí ele ficava tipo 10 minutos e ele voltava pro carro e ia pegar a chave com o manobrista. Quando ele ia pegar essa chave com o manobrista viu o estado que ele estava. E ele forçava a barra para entrar no carro mesmo bêbado. E aí a mensagem final era uma propaganda de 60 segundos. Sim, você deixaria o seu carro, você daria a chave para esse motorista totalmente embriagado? E aí faz um contraponto. Quantas vezes as pessoas vão para uma balada, bebem, saem embriagados e querem pegar o seu carro para voltar para casa? Né? Tem um outro também, super, super interessante. Eu acho que depois a gente pode até colocar na bio esses links, eu posso passar para você, que fala sobre o número alto de abortos num determinado país na Europa. E aí o comercial mostrava uma mãe fazendo coisas totalmente absurdas. Imagina uma mãe grávida, que ela fumava, que o mobile, aquele mobile que fica no berço, eram de facas totalmente pontiagudas para o bebê brincar, a mamadeira de detergente. Então são situações, perceba que totalmente fora do normal. O extremo, né? Ao extremo. E aquilo gerava uma certa repulsa. Agonia. Então faz com que a pessoa faça exatamente ao contrário. Então é o que você falou. É o reverso, né? Você criar uma proteção. E você sabe que eu me formei há muitos anos atrás em publicidade e propaganda e minha monografia foi a psicologia das cores, estudar sobre como as cores influenciam as pessoas. Eu usei muito aquele livro, A Psicologia das Cores, que é um livro que muita gente conhece, e usei alguns outros também como base. E assim, as cores influenciam mesmo, né, as pessoas, é impressionante. Só que eu percebi na minha monografia, fazem muitos anos, eu não sei se eu estou certo ou errado, mas que a influência que as cores passam para as pessoas mudam depois de certo tempo. Por exemplo, se há uma década atrás a cor laranja fazia a pessoa se apressar, laranja do fast food, por exemplo, comer rápido, se apressar e sair rápido da mesa, talvez depois de um certo tempo, 10, 20 anos, com a mudança de comportamento da sociedade, talvez a cor laranja influencie outra coisa. Não, pelo menos foi o que eu entendi naquela época. Como é que você vê a psicologia das cores influenciando pessoas, tanto na internet quanto nos negócios offline?
Eu concordo com você, e eu concordo com você também que, nesse aspecto, o tempo é realmente muito espaçado. O nosso cérebro ele vai se acostumar com algumas cores são novas, né? Por exemplo, o uso do roxo, né? Em algumas ocasiões. Isso é super novo. Então ainda está ganhando um sentido na nossa cabeça. E todo mundo deve que tá assistindo já lembrou do roxo de alguma coisa, né? Exatamente. Então, assim, é algo mais tecnológico, inovador, então tem o roxo. Você tem as cores, né, que são mais antigas no uso publicitário, né, como o vermelho, como o laranja, o próprio azul, né? Se você pensar durante muito tempo, e até hoje, a IBM, ela é marca de tecnologia e segurança. Não segurança física ou segurança tecnológica. Segurança, assim, é uma marca segura. Ela passa isso para as pessoas, né? Se você pensar no prata que a gente tem hoje com a Apple, passa a sensação de algo sofisticado. Então, cada um tem o seu. Acho que sim, conforme geração após geração, isso vai mudando, mas com espaçamento de tempo ainda grande, né? Se a gente pensar que até 50 anos atrás, quase tudo que a gente enxergava era preto e branco, né? Agora que a gente começa a ter algo mais colorido, né? Então é algo muito novo ainda. Verdade. Bacana, Wellington. Well, você sabe que... Vou te chamar de Well, tá bom? Pode chamar, tenta não. Todo mundo chama. Você sabe que eu tive em Salvador recentemente e eu fui numa praça que tinha algumas pessoas prestando serviços lá e tal. E aí, uma pessoa pegou meu braço e colocou uma pulseira, aquelas pulseiras de Salvador de desejo, sabe? Faça 3 desejos e tal. Eu fiz o desejo, fechei o olho e tal. E aí o cara, eu falei, não, mas eu não quero a pulseira, que eu não vim comprar nada. Ele falou, não precisa pagar não, um presente meu pra você. Eu falei, você tem certeza? Não, eu tenho e tal. Toma essa outra pulseira também, deu outra pulseira. Eu falei, não, mas eu não quero, não, mas toma pra você. Vem aqui comigo, ele me chamou, vem aqui comigo, deixa eu te mostrar Salvador. Aí foi andando comigo, parecia um guia turístico, olha, ali é tal coisa de Salvador, ali os escravos, não sei o que, vieram, não sei o que. Eu falei, poxa, que bacana. E eu, na minha cabeça, eu já sabia que ele me pediu alguma coisa, porque eu conheço esse negócio de você dar algo de graça e depois pedir. Mas na minha cabeça eu falei outra coisa também, eu falei assim, eu quero ajudar essa pessoa, sabia? Eu quero... Como é que eu posso ajudar essa pessoa? Vou dar um dinheiro pra ele no final. Eu pensei isso, mesmo sabendo que ele ia pedir, eu pensei isso. E aí no final ele tentou me vender um colarzinho que acredito que era R$1. Ele queria R$50 no colar. Eu falei, não, 50 não, mas eu te dou R$30 e tal. Vou levar aqui um colar e tal. E ajudei. E no final, fiquei com aquela sensação. Eu fui enganado, mas poxa, paguei por um serviço que o cara prestou ali. Também não foi de todo mal. Eu sabia disso. Que coisa louca isso, né? Como é que é isso aí no neuromarketing, assim? Não, isso são gatilhos, né? A gente tem uma série de gatilhos sociais. Tem uma obra bem legal do Cialdini, que a gente pode colocar na bio depois, se vocês quiserem, que retrata muito bem todos esses gatilhos. Então tem o da reciprocidade, que claramente foi o que aconteceu com você, gatilho de reciprocidade. E tem outros vários que a gente, pensando em neuromarketing no nosso dia a dia, para quem tem um e-commerce, quem tem uma revenda, quem está tratando com o consumidor final, são práticos e fáceis de fazer, né? Por exemplo, um gatilho de escassez. Restam apenas 5 produtos no estoque. Isso faz com que a pessoa inconscientemente queira comprar aquele produto porque vai acabar. O que a Amazon faz muito, né? Só tem mais 3. Exatamente, a Amazon é craque em fazer isso. O Groupon ele faz um gatilho de urgência fantástico. Restam 18 horas para acabar. Aquela promoção específica, né? Para o pessoal que quer ir lá no chalezinho. Então, tem muito disso. Tem outros gatilhos que eles são um pouco mais difíceis de fazer, mas totalmente efetivos. Por exemplo, Desculpa, segura seu pensamento. Eu só queria fazer uma pergunta sobre isso que você falou. Você acha que é possível uma pessoa comprar com esse gatilho de escassez? Faltam 2 horas, falta 1 hora. Mesmo ela não precisando tanto, ela precisando só um pouquinho, não quer tanto, mas ela compra porque ela tem medo de perder uma oportunidade? Exatamente. Todo gatilho é um medo de perder uma oportunidade. Então ela tem o medo de... O nosso cérebro, ele trabalha muito mais pensando
naquilo que você deixaria de ganhar do que naquilo que você realmente está Que ganhando. loucura isso, hein? Ele é convencionado para isso, né? Você vê como o nosso cérebro pensa. Imagina o seguinte, você está numa sensação de grande perigo, né? Apareceu um leão na sua frente. O nosso cérebro ele é tão inteligente que ele sabe que, a partir daquele momento, ele tem que mandar mais sangue para sua perna, porque você vai ter que correr mais, você tem que a sua adrenalina sobe ao extremo. Pra você ter mais energia para correr. Você tem mais energia. Então, vários fatores químicos começam a acontecer. E a mesma coisa quando a gente fala desses gatilhos, né? Gatilho de escassez, gatilho de reciprocidade, um gatilho ótimo que é de autoridade. Então, se você tem, por exemplo, quem fez isso durante muito tempo, hoje um pouco menos, foi a Tigre, né? Tubos e conexões Tigre? Tubos e conexões Tigre. Você vê como fica marcado na cabeça, né? Tubos e conexões Tigre. Eles têm um gatilho durante vários anos, né? Se você quer que a sua obra não dê problema, compre Tigre, né? E aí você tem vários concorrentes que chegaram no mercado nacional e não conseguiram se sustentar por causa desse apelo, desse gatilho de autoridade. Então, se você tem, por exemplo, uma revenda que vende Dell, ou que vende Microsoft, ou que vende IBM, se você se mostra que você é referência naquele produto, as pessoas vão buscar a você, porque você é referência naquilo. Vamos usar o micro agora, né? Se você tem uma hamburgueria no seu bairro e você fez ali com que o seu produto tivesse destaque, você é autoridade naquele assunto, naquela sua região, né? Fica muito mais fácil, você gasta menos energia, menos tempo, menos dinheiro para conseguir vender algo, né? Com a autoridade. Exatamente, porque o seu consumidor ele começa a pensar naquilo e cria realmente um gatilho e vincular a sua marca a uma sensação de autoridade, né? Agora, já que você é expert no assunto, eu vou fazer uma pergunta que eu não tenho ideia da resposta, que é o seguinte: se a pessoa for uma autoridade na internet, e aí, de repente, ela é cancelada pelas pessoas, e aí, como é que fica? Ela continua sendo autoridade depois de um tempo, ou realmente... Como é que é esse negócio, assim, de você voltar a ter autoridade depois de você perder? Ou você nunca perde autoridade, talvez? Esse é um ótimo tema para os tempos atuais, né? Acho que a gente vive num momento onde existe muito isso das pessoas serem canceladas, mas eu acho que isso existe bastante. O ser humano ele evoluiu, a nossa geração evoluiu. Se a gente comparar a nossa geração com a dos nossos pais, existe um salto enorme. Verdade. No passado, as pessoas eram impactadas talvez por 1 ou 2 canais de tecnologia, estou falando de rádio e TV, e algumas com maior acesso ao jornal, à revista e assim por diante. Então, eram poucas mídias, pouca informação chegando. Hoje você é bombardeado por inúmeras mídias o tempo todo. Instagram, Facebook e tudo mais. É muito mais difícil hoje você se manter no top do que chegar no top. Cara, que perfeito o seu ponto, é verdade. Então, assim, para você se manter hoje com tantas ideias e com tantas pessoas realmente te julgando, o julgamento ele é tanto positivo quanto negativo. Tem os dois lados, né? Mas se você faz um bom trabalho, se você tem responsabilidade naquilo que você faz, você continua fazendo um bom trabalho, é muito difícil você ser cancelado, né? Agora, a partir do momento que você acaba demonstrando um lado que não é um lado tão bom, né? Vamos pensar num caso nos Estados Unidos, a Zappos. Todo mundo conhece a Zappos, né? Uma grande empresa que tem, acho que, o melhor atendimento ao cliente do mundo. Que vende sapatos pela internet. Vende sapatos pela internet, né? A Zappos, desde o começo, ela sempre pensa no dia seguinte. Qual a próxima inovação que eu vou ter? Como eu vou atender melhor o meu cliente? Né? Eu visitei a fábrica da Zappos 2 vezes nos Estados Unidos. Las Vegas, né? Tem a fábrica eu tive lá também. E tem um escritório, se não me engano, em Nova York também. Olha, e assim, você pira, porque eles pensam sempre no CX, né? Qual a experiência que eu vou dar para o meu cliente e qual a experiência de sucesso que ele terá com a gente, né? Então, se a gente pensar tudo isso, no final, é neuromarketing. É neuromarketing de consumo, né? Então é um mundo imenso do neuromarketing, né? É muita coisa conectada, ainda mais agora que a gente vive... assim, não existe apenas o neuromarketing, não existe apenas o behavioral marketing, não existe apenas marketing ou digital marketing. Eu acho que tudo isso
é o que a gente chama de marketing 360. Então, se você quer ter uma campanha efetiva, antes de qualquer coisa, você tem que ter um bom produto. Se você tem um bom produto, aí você pensa em como você vai fazer esse marketing. E aí, você não pode desprezar nada, né? Você tem que usar todas as ferramentas que você tem à mão para poder vender bem, vender melhor e vender de forma consciente, né? E por falar em ferramenta, que é um assunto que eu amo de paixão, você conhece alguma ferramenta interessante para o pessoal que está ouvindo e vendo acessar agora? Alguma ferramenta de neuromarketing ou algum link que a pessoa aprenda mais sobre neuromarketing? Cara, não precisa ir muito longe, assim, eu acho que a nossa audiência ela é quase que em sua totalidade de pessoas que têm o seu site, ou tem o seu e-commerce ou a sua loja. Se você entrar no Google, no Analytics, você tem a ferramenta de heatmap. A ferramenta de heatmap do Google, ela te dá exatamente o mapa de calor do seu site. Então você sabe qual é a área mais nobre do seu site para ser acessada. Como se fosse uma gôndola de supermercado, né? Só que é no site. Exatamente. Então, por exemplo, você cria 3 ofertas de produto e você quer saber qual é o produto que não mais vendido, mas aquele que as pessoas mais clicaram, né? Coloca isso para funcionar. Então são coisas pequenas, né, que você consegue fazer funcionar E de bem. graça, né? Isso. De graça. Muito produto de graça para você fazer e testar realmente, né? Bacana, muito bom. Conversa foi ótima, muito agradável, energia leve. E eu só tenho a agradecer e quero pedir para você deixar uma última frase aqui, um aprendizado que você teve relacionado ao neuromarketing ou a empreendedorismo ou a intraempreendedorismo. Fique à vontade, deixe sua última mensagem, por gentileza. Não, obrigado, Tony. Valeu pelo tempo, né? Bate-papo super, super descontraído, né? Passando um pouquinho do que eu venho trabalhando aí há cerca de 15 anos. E eu acho que uma mensagem final se você tem um bom produto, se você tem um bom atendimento e se você respeita o seu consumidor, você terá sucesso, né? E aí o resto é correr atrás. Todo mundo é capaz de aprender qualquer coisa. E a gente tem um montão aí de ferramentas, de cursos. É colocar isso em prática, não ter preguiça, estudar e vender. Acho que esse é o grande final das coisas, né? Tá certo, meu querido. Olha, foi um prazer e espero que você tenha gostado da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Tá bom? Gostei bastante. Obrigadão mesmo, viu? Valeu, El. Valeu, pessoal que está assistindo e ouvindo. Não se esqueça de seguir a gente no Spotify, seguir a gente no YouTube, ativar o sininho de notificação para receber todo o nosso conteúdo. E a gente se vê no próximo episódio do Tecnologicamente Falando, o seu mais novo programa favorito de tecnologia. Forte abraço e até a próxima!